O anúncio veio logo depois que mamãe terminou de fatiar o presunto de Natal. Estávamos todos sentados ao redor da mesa de jantar de Mogno, na casa que fora nosso lar por 23 anos. Aquele casarão colonial onde eu tinha crescido, onde as manhãs de Natal já tinham sido mágicas, onde os jantares em família costumavam significar algo além de uma guerra estratégica. Meu irmão Carlos pousou a taça de vinho e pigarreou como se fosse fazer um brinde. Em vez disso, entregou o que claramente acreditava ser um golpe certeiro. Sofia, precisamos conversar sobre a sua situação de moradia. Levantei os olhos do prato, onde eu vinha cortando meu presunto em pedacinhos precisos, um hábito nervoso que desenvolvi em reuniões de família. O que tem? Perguntei. Esta casa agora pertence à família. Mamãe e papai estão envelhecendo e precisam do espaço quando se aposentarem. Você tem morado aqui sem pagar aluguel há 2 anos e, sinceramente, já está na hora de encontrar o seu próprio lugar. Mamãe assentiu, séria. Achamos que seria bom para você, querida. Você precisa aprender a ser independente. Papai entrou na conversa. O Carlos tem acompanhado o mercado imobiliário, e esta casa se valorizou bastante. Poderíamos usar o espaço de forma mais eficiente. Coloquei o garfo sobre a mesa. Usar o espaço de forma mais eficiente. Carlos prosseguiu, animado com o discurso ensaiado. A Jéssica e eu planejamos ter filhos em breve, e esta casa tem aquele quarto perfeito para um berçário no andar de cima. Além disso, com os problemas no joelho do papai, eles realmente deveriam morar em um único nível. Faz sentido para todos. Para todos, menos para mim, aparentemente. Então vocês querem que eu saia para que vocês se mudem? Não é questão de querer, disse mamãe, naquele tom cuidadoso que ela usava quando tentava soar razoável. É questão de praticidade. Você tem 31 anos, Sofia. A maioria das pessoas da sua idade já tem sua própria casa. E o Carlos tem 34, uma carreira de verdade e uma esposa, acrescentou papai. Segue a reescrita do trecho em português do Brasil. Ele está em melhor posição para nos ajudar a manter este lugar. O subtexto era claro. O Carlos tinha um emprego de verdade, como consultor financeiro, enquanto eu era só a filha que trabalhava com computadores e nem conseguia manter um namorado tempo suficiente para casar. Na cabeça deles, eu era a decepção da família, alguém que vinha se aproveitando da generosidade alheia. O que eles não sabiam é que eu vinha pagando todos os impostos da propriedade desta casa nos últimos 3 anos. O que eles não sabiam é que, quando o papai teve um infarto há 2 anos e as contas médicas começaram a se acumular, eu silenciosamente as cobri. O que eles não sabiam é que a decisão generosa de nos deixar morar aqui sem pagar aluguel era, na verdade, eu permitindo que eles morassem na minha casa. Então, quando preciso sair? Perguntei com calma. Pensamos que o ano novo seria razoável, disse Carlos. Isso te dá uma semana para achar um lugar. Uma semana para encontrar um novo lar durante as festas, no mercado onde aluguéis decentes eram raros e caros. Era um prazo feito para me deixar em pânico, para me fazer implorar por mais tempo, para me colocar numa posição em que eu ficaria grata por qualquer migalha de consideração que me dessem. Em vez disso, tirei o celular do bolso. O silêncio à mesa veio imediato e incômodo. Na nossa família, atender o telefone durante o jantar era considerado falta de educação, mas eu aparentemente já estava além de me preocupar com as regras deles. Com quem você está ligando? Perguntou mamãe. Levantei um dedo enquanto a chamada era completada. Serviços de segurança da Martina. Aqui é o David. David, aqui é Sofia Martinez. Preciso de uma equipe na propriedade da Wavlog Drive imediatamente. Sim, senhorita Martinez. Qual é a situação? Invasão de propriedade. Preciso que a família Martinez seja escoltada para fora das dependências dentro de 1 hora. Houve uma pausa. A família Martinez, senhora. Isso mesmo. Carlos Martinez, Richard Martinez e Helena Martinez. Eles estão agora na casa principal e precisam ser removidos. Entendido. Teremos uma equipe aí em 20 minutos. Encerrei a ligação, coloquei o celular ao lado do prato e voltei a cortar meu presunto. O silêncio se estendeu por quase 1 minuto. Carlos me olhava como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Mamãe parecia confusa e levemente ofendida.
Papai fazia aquele movimento de piscar rápido, típico dele quando tentava processar uma informação que não cabia em sua visão de mundo. Sofia, mamãe finalmente disse o que foi isso? Eu chamei a segurança para retirar vocês da minha propriedade. Sua propriedade? Carlos riu, mas o riso soou forçado. Sofia, esta casa está na família há mais de 20 anos. Só porque você mora aqui não quer dizer que ela seja sua. Na verdade, quer sim. Peguei minha bolsa e tirei uma pasta que havia trazido comigo. Não porque tivesse planejado exatamente essa conversa, mas porque vinha carregando aqueles documentos há semanas, tentando decidir quando e como contar a verdade. Coloquei a pasta sobre a mesa e abri na primeira página, a escritura da propriedade em meu nome. Esta casa foi vendida para mim há 3 anos, quando vocês entraram em inadimplência com a hipoteca. O rosto do papai empalideceu. Isso é impossível. Nunca deixamos de pagar nada. Papai, você parou de pagar a hipoteca em março de 2021, quando as contas médicas começaram a se acumular. Em dezembro, já estavam 6 meses atrasados enfrentando execução hipotecária. Mas nós nos recuperamos, disse mamãe, a voz trêmula. Voltamos a colocar as coisas em dia. Vocês conseguiram porque eu comprei a casa do banco e deixei que continuassem morando aqui. Eu tenho feito os pagamentos da hipoteca nos últimos 3 anos. Virei para a página seguinte, mostrando o contrato de compra entre o banco e a Martinez Holdings LLC, minha empresa de fachada. Paguei $847 mil para manter esta casa na família. Literalmente. Carlos agarrou os papéis e começou a ler freneticamente. E isso tem que ser falso. Você não tem $847 mil. Você trabalha com TI, ou algo assim. Eu trabalho com consultoria em cibersegurança. Minha empresa tem contratos com 17 companhias da Fortune 500 e 12 agências governamentais. A receita do ano passado foi de $42 milhões. O número pairou no ar como fumaça de uma vela recém-apagada. 42 milhões? Papai sussurrou. Isso é receita bruta, não lucro. Mas sim. Isso é impossível, repetiu Carlos, mas a voz dele já não tinha a mesma certeza. Se você tivesse esse tipo de dinheiro, por que moraria aqui? Por que dirigiria aquele Honda velho? Por quê? Porque eu me vestia como se comprasse roupas na loja de desconto e almoçava em food trucks, vivendo como se mal conseguisse pagar as contas. Eu vinha me fazendo a mesma pergunta há meses. Por que mantive a farsa? Por que deixei que acreditassem que eu estava lutando para sobreviver, quando poderia ter comprado e vendido todo o círculo social deles? Porque eu queria ver quem vocês realmente eram, respondi, por fim. Eu queria saber se vocês me valorizavam como pessoa ou apenas como alguém que achavam que podiam controlar. A verdade era mais complicada do que isso, mas era o máximo que eu estava disposta a compartilhar no jantar de Natal. Meu negócio tinha começado quase por acaso. Eu trabalhava como analista de cibersegurança em uma empresa de médio porte quando descobri uma vulnerabilidade no sistema de um cliente que poderia ter custado milhões a eles. Em vez de apenas escrever um relatório, desenvolvi um protocolo de segurança abrangente que não só resolveu o problema imediato, mas também prevenia toda uma categoria de ataques. O cliente ficou tão impressionado que perguntou se eu poderia fazer o mesmo nos outros sistemas deles. Depois, me indicaram para a empresa mãe e, em seguida, para os parceiros de negócios. Em 18 meses, eu já tinha mais trabalho do que conseguia dar conta e precisei contratar outros especialistas para me ajudar a administrar a demanda. O dinheiro passou a entrar rápido depois disso. Consultoria em cibersegurança não é um trabalho glamouroso, mas é essencial. E as empresas pagam valores altíssimos por alguém que realmente resolve seus problemas, em vez de apenas identificá-los. Minha equipe se especializou em encontrar vulnerabilidades antes que os hackers o fizessem. E nosso histórico era impecável. Mas o sucesso em cibersegurança exige um certo nível de invisibilidade. Quanto mais bem-sucedido você é, mais se torna um alvo. Por isso, mantive um perfil discreto, dirigia um carro comum, levava uma vida modesta e deixava que a maioria das pessoas, inclusive minha família, pensasse que eu estava apenas me virando. A ironia era que, enquanto eu construía um negócio multimilionário, minha família lutava com as despesas médicas do papai e com a incerteza econômica que veio depois.
Eu poderia tê-los ajudado abertamente, mas sempre que tentava falar sobre a situação financeira, eles desviavam do assunto ou garantiam que estavam dando conta. Então, ajudei em segredo. Comprei a casa para evitar a execução hipotecária, mas deixei que acreditassem ter feito um acordo de pagamento com o banco. Paguei as contas médicas do papai através de um programa de caridade em que, na verdade, era só eu assinando os cheques. Garanti que o carro da mamãe passasse na inspeção fazendo meu mecânico consertar qualquer problema e cobrando tudo de um programa de garantia fictício. Eu dizia para mim mesma que estava sendo generosa. Mas, olhando para trás, acho que estava sendo covarde. Era mais fácil ajudar nas sombras do que ter a conversa sobre o que eu havia conquistado e como a dinâmica da nossa família tinha mudado. Mas sentada ali, naquela mesa de jantar de Natal, ouvindo-os planejar me expulsar da minha própria casa para que Carlos pudesse se mudar com a esposa e os filhos hipotéticos que ainda nem existiam. Percebi que aquela conversa já estava atrasada havia muito tempo. Sofia, disse mamãe com cuidado, se esta casa é sua, por que você não nos contou? E quando eu teria contado? Quando vocês perguntaram sobre meu trabalho e eu disse em consultoria em cibersegurança e vocês responderam que legal, querida, e mudaram de assunto. Quando Carlos fazia piada me chamando de nerd da família. Quando vocês presumiram que eu morava aqui porque não podia pagar meu próprio lugar. Nós não presumimos. Começou o papai. Papai, você literalmente acabou de me dizer que a maioria das pessoas da minha idade já tem casa própria. Você disse que o Carlos estava em melhor posição para manter este lugar. Vocês passaram 3 anos achando que eu era um peso financeiro, quando na verdade era eu quem estava mantendo vocês financeiramente de pé. Carlos ainda encarava a escritura da casa como se pudesse fazê-la desaparecer pela força de vontade. Mesmo que isso seja real, disse-lhe, você não pode simplesmente nos expulsar. Nós moramos aqui. Temos direitos. Na verdade, não tem. Vocês estão morando aqui como meus convidados há 3 anos. Eu nunca cobrei aluguel, nunca assinei contrato de locação, nunca estabeleci qualquer vínculo formal de inquilinos. Legalmente, vocês são visitantes que passaram do tempo de estadia. A campainha tocou. Deve ser a segurança, falei, levantando-me. O David é sempre muito pontual. Caminhei até a porta da frente e a abri, encontrando 3 homens em uniformes pretos com o emblema Martinez Security Services nos ombros. David, um ex-policial que eu contratara para cuidar da segurança das minhas operações de negócios, estava à frente. Sua equipe oferecia proteção para clientes de alto valor e lidava com situações delicadas com discrição. Boa noite, senhorita Martinez. Temos aqui uma situação de invasão de propriedade. 3 indivíduos na sala de jantar. Já foram convidados a sair e se recusaram. Entendido. Deseja que eles sejam removidos imediatamente ou prefere dar tempo para recolherem os pertences? Pensei por um instante. Parte de mim queria vê-los correndo para arrumar as coisas em 20 minutos, sentir o mesmo pânico que tentaram me impor com aquele prazo de ano novo. Mas isso me tornaria tão mesquinha quanto eles. Dê a eles até amanhã à noite. Eles podem levar tudo que for pessoal, mas os móveis e itens da casa ficam. E os veículos na garagem? Perguntou David. O BMW e a Mercedes podem sair. O Honda fica. É meu. David assentiu e seguiu em direção à sala de jantar. Eu acompanhei, curiosa para ver como minha família reagiria a ser despejada no próprio jantar de Natal. Os 3 seguranças preencheram a entrada da sala, mudando instantaneamente a energia do ambiente. Carlos começou a se levantar, inflando o peito como se fosse confrontá-los, mas Jéssica agarrou seu braço e o puxou de volta para a cadeira. Senhor e senhora Martinez, disse David educadamente, eu sou David Tim, da Martinez Security Services. Neste momento, vocês estão em invasão de propriedade privada e precisam desocupar o local. Isso é ridículo, disse papai, mas sua voz já não tinha a mesma autoridade de antes. Esta é a nossa casa. Segundo os registros de propriedade, esta casa pertence a Martinez Holdings LLC. A senhorita Martinez é a representante legal da empresa e solicitou a remoção de vocês. Mamãe me olhou com algo próximo ao desespero. Sofia, querida, com certeza podemos resolver isso. É Natal. Mamãe, há 30 minutos vocês estavam planejando me expulsar até o ano novo. O que mudou?
Nós não sabíamos. Vocês não sabiam porque nunca perguntaram. Vocês fizeram suposições sobre a minha vida, minhas capacidades, meu valor para esta família. E, baseados nessas suposições, decidiram que eu era descartável. Carlos finalmente recuperou a voz. Tá bem. Digamos que você realmente seja dona desta casa. Digamos que você realmente tem algum tipo de negócio. Isso não te dá o direito de destruir a nossa família. Eu não estou destruindo nada, Carlos. Estou estabelecendo limites. Você queria que eu saísse desta casa, então estou realizando o seu desejo. A única diferença é que são vocês que estão saindo. E para onde deveríamos ir? Ele perguntou. Para o mesmo lugar que vocês esperavam que eu fosse. Se virem. David deu um passo à frente. Vocês têm até amanhã às 18 horas para retirar seus pertences pessoais. Depois disso, qualquer coisa que permanecer na propriedade será considerada abandonada. A família permaneceu em silêncio atônito enquanto a equipe de segurança se retirava. Eu continuei de pé, olhando para as 3 pessoas que me criaram, que moldaram meu entendimento de lealdade e amor familiar e que acabavam de demonstrar que, para eles, ambos sempre foram condicionais. Sofia. Disse papai em voz baixa. Acho que precisamos ter uma conversa mais longa sobre tudo isso. Essa conversa já está atrasada há uns 3 anos, respondi. Subi para o meu quarto, na minha casa e comecei a arrumar minhas coisas. Não porque estivesse indo embora, mas porque queria separar o que pertencia à minha vida antiga e o que faria parte do que viria a seguir. Da janela, vi Carlos e Jéssica colocando malas no porta-malas do BMW. Mamãe e papai se moviam mais lentamente, carregando caixas até a Mercedes com os gestos cuidadosos de quem parecia ter envelhecido uma década em apenas uma noite. Pela manhã, eles já tinham ido. A casa parecia diferente sem eles. Não exatamente vazia, mas de alguma forma mais limpa, como se um peso tivesse sido retirado. Passei o dia caminhando pelos cômodos que sempre haviam sido nossos e agora eram definitivamente meus, tentando decidir o que eu queria manter e o que precisava mudar. A ligação veio naquela mesma noite. Sofia, estamos ficando no apartamento do Carlos por enquanto, mas precisamos conversar. Estou ouvindo. Estive pensando no que você disse ontem à noite, sobre nós não perguntarmos, não sabermos nada da sua vida. E acho que você tem razão. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas vindo da mamãe, era o mais próximo disso. Continue. Seu pai e eu sempre tivemos orgulho de você. Temos orgulho do que você conquistou. Só que, não percebemos o quanto você tinha conquistado. Por que vocês não perceberam? Houve uma longa pausa. Porque estávamos tão focados no que achávamos que o sucesso deveria ser que não conseguimos enxergar como o seu sucesso realmente era. Aquilo estava mais perto de um pedido de desculpas. Mamãe, preciso que você entenda uma coisa. Eu não revelei tudo isso para machucar vocês ou para me exibir. Fiz porque estava cansada de ser tratada como o fracasso da família quando, na verdade, fui eu quem manteve essa família financeiramente estável por anos. As contas médicas. Disse ela baixinho. E as prestações da casa. Foi você. Tudo eu. Por que você não nos contou? Porque toda vez que eu tentava falar de dinheiro ou oferecer ajuda, vocês me calavam. Diziam para eu não me preocupar, que tinham tudo sob controle. Deixaram claro que minha opinião não era bem-vinda. Estávamos tentando te proteger. Proteger de quê? De saber que sua família precisava de ajuda. De ter a chance de realmente contribuir com algo significativo. Outra longa pausa. Estávamos errados, ela disse finalmente. Errados em muitas coisas. Sim, estavam. E agora? O que acontece daqui para frente? Era uma boa pergunta. Eu tinha gasto tanta energia na revelação e na confrontação que ainda não havia pensado muito no que viria depois. Agora vamos descobrir que tipo de relação realmente queremos ter. Uma baseada em quem realmente somos, e não em quem achamos que deveríamos ser. E a casa é minha. É minha há 3 anos. Se vocês quiserem morar aqui, podemos discutir os termos reais, com conversas reais sobre expectativas e limites. Nós gostaríamos disso.
Então vamos conversar. Mas não hoje. Hoje, vou aproveitar minha casa só para mim pela primeira vez em 3 anos. Nas semanas seguintes, nós conversamos. Conversas longas e difíceis sobre suposições e expectativas, sobre dinheiro e sucesso, e sobre o que realmente significa ser família. Carlos foi quem mais teve dificuldade em lidar com a nova realidade. Sua identidade como filho bem-sucedido estava ligada ao fato de ser financeiramente superior à irmã mais nova. Descobrir que eu vinha subsidiando o estilo de vida da família enquanto ele me dava sermões sobre responsabilidade fiscal foi um golpe que seu ego não conseguiu absorver facilmente. Mas conseguimos superar tudo isso com a ajuda de uma terapeuta familiar especializada em conflitos relacionados a dinheiro, porque aparentemente meu negócio de cibersegurança não era o único segredo da família. Descobrimos que ter dinheiro mudava completamente a forma como as pessoas se relacionavam, e todos nós precisávamos aprender novas regras para essa nova realidade. 6 meses depois, mamãe e papai voltaram para casa não como donos, mas como inquilinos pagando aluguel de mercado. Na verdade, foi ideia deles. Papai disse que precisava sentir que estava contribuindo, em vez de apenas aceitar caridade. Eu respeitei isso. Carlos e Jéssica compraram a própria casa, menor do que a que tinham sonhado inicialmente, mas uma que eles podiam realmente pagar com o salário do Carlos. Ele começou a indicar clientes para minha empresa de cibersegurança, e eu passei a usar os serviços de planejamento financeiro dele para as contas do meu negócio. Era uma relação profissional que, pouco a pouco, se reconstruiu também no lado pessoal. O jantar de Natal que terminou com seguranças escoltando minha família para fora da própria casa virou a história que contamos em futuros natais. O ano em que tudo mudou, o ano em que finalmente começamos a ser honestos uns com os outros, o ano em que aprendemos que amor sem respeito não é, de fato, amor. E em todos os natais desde então, quando nos sentamos em volta da mesma mesa de mogno, na casa que agora é, sem dúvida alguma, minha, lembramos que os melhores presentes não são aqueles que você desembrulha, mas sim as verdades que finalmente decide compartilhar.